Imagina até que, de repente... Amigos, eu estou voltando agora, um porque vamos para a entrevista coletiva do Mano Menezes, que ele está falando aí sobre falar sobre essa questão do Edenilson, né? que é, sem dúvida, muito importante. Nós precisamos saber o que está dizendo o o técnico do dizer Inter. nesse momento Retomamos, sobre este então, episódio, né? fazendo agora a o entrevista Edenilson coletiva do técnico Mano Menezes. Vestiário a vocês, né? Enfim, os jogadores. O que é possível dizer de ambiente de vestiário? Né? E você sabe bem de ambiente de vestiário e até viveu um episódio 1 ou 2 anos atrás, que um jogador do teu time, no caso, foi acusado, né? E você sabe que é uma situação bastante complicada. E agora é o lado do teu lado, o jogador que é o Edenilson. O que rolou no vestiário? O que vocês conversaram com ele? Até com o pessoal do Corinthians, não sei se vocês conversaram também. Bom, embora para a gente sempre o futebol é mais importante, né? Quando acontece um episódio desse, é óbvio que a gente, por respeito às pessoas envolvidas, e principalmente ao nosso atleta Edenilson, a gente tem que deixar que essas coisas sejam tratadas primeiro. São situações, né, muito, muito complexas, muito sérias, né? Para mim é exatamente isso que eu penso. Não interessa se é do nosso lado ou se é do lado dos outros. É um assunto grave que tomou conta da sociedade né? Nos últimos tempos com mais veemência, ou vieram à tona fatos com mais veemência, e eu penso que a gente tem que tratá-los com a seriedade que ele merece. Tem lei, o país tem lei, e as pessoas que são responsáveis por isso, se são responsáveis por isso, têm que arcar com suas responsabilidades, né? É o que vai ser feito agora pelos órgãos competentes que devem tratar o assunto. Da mesma forma como fatos aí há 2 semanas atrás, de jogos da Libertadores, né? As coisas vêm se repetindo e me parece claro que uma atitude bem firme só pode nos afastar de repetições de problemas como esse. Mano, eu queria que você relatasse para a gente, se fosse possível, que Edenilson você encontrou no vestiário, se ele falou com você, o que ele lhe disse e qual era o ambiente com os outros jogadores. O assunto é bem objetivo para a gente, né? Triste, mas bem objetivo. O atleta confirmou que ouviu, né? A gente respeita muito a opinião e a atitude dele em relação ao fato, né? É de responsabilidade dele, porque foi algo que aconteceu dentro do jogo, o jogo parou, né, para que o assunto fosse tratado. A gente lá do lado de fora nem sabia o porquê estava parando o jogo naquele momento, só viemos a saber um pouco mais tarde. Então, cabe ao Edenilson dar continuidade a essa atitude dele, porque é uma atitude também bastante séria, né? Tão séria quanto o falar é você dizer que alguém falou sobre você, né? Então, vamos esperar que as coisas tomem o rumo que devem tomar. Não, tá bem, né? Tá tranquilo. Você entende, mano, que o jogo ele mudou depois daquele momento ali, porque alguns jogadores ficaram um tanto quanto até transtornados. O Vitão era um deles, o Edenilson, que estava envolvido na discussão. Aí, logo depois, o técnico do Corinthians tira justamente o Ramos. Eu acho que deve ter feito alguma leitura nesse sentido de tirar o jogador que estava envolvido na polêmica, mesmo sem talvez ter grandes informações naquele momento. Você entende que a partir dali, aqueles 30 minutos até o fim do jogo, foi uma outra partida que perdeu muito o jogo? Quando acontece um fato grave, sempre muda o andar normal das coisas, né? Então, também não podemos fazer suposições. Não serei eu o irresponsável a ponto de ficar fazendo suposições. O assunto, para mim, é tão sério que não cabe suposições. Vamos deixar que os fatos elucidem tudo que tiver que ser elucidado, quem for responsável seja responsabilizado, mas temos que esperar um pouco para as coisas andarem.
Mano, eu queria que você contasse um pouquinho dos bastidores da conversa no vestiário, porque há pouco o Roberto Andrade, dirigente do Corinthians, falou que eles foram até o vestiário, que o jogador conversou com o Edenilson, ele disse, o atleta do Corinthians, que usou uma outra palavra, que estava tentando explicar isso para o Edenilson. Como que o Edenilson reagiu a isso? Como foi essa conversa? Como foram esses bastidores? Eu não participei dessa conversa, não posso relatar nada para vocês. Isso é uma coisa entre Internacional e Corinthians, da instituição e com os atletas envolvidos no ocorrido. Mano, sobre o jogo, só avaliação da partida. Primeiro tempo, o Inter mais dominante, o segundo tempo, o Corinthians com mais domínio. Por favor, faça uma avaliação sobre o jogo. Bom, acho que fizemos um jogo muito bom no primeiro tempo mesmo, com volume, com qualidade de chegada na frente. Ao meu ver, poderíamos ter feito um placar de vitória pelo que apresentaram as duas equipes. Estamos pecando nesse último detalhezinho, que é a construção final, mas chegamos muitas vezes hoje nessa condição de poder marcar gols, que é o que precisamos para construir as vitórias. Segundo tempo, o adversário mudou algumas coisas, já nos empurrou um pouquinho para trás como equipe, nós tivemos um pouco de dificuldade de saída, e aí até o gol de empate, o jogo se mais ou menos desenvolveu assim. Pois também fizemos algumas alterações para tentar devolver à equipe uma condição de agressividade, acho que conseguimos de novo dar um pouco mais de agressividade, poderíamos ter feito o 3-2 em duas oportunidades, 3 boas oportunidades. Penso que sofremos 2 gols por erros semelhantes de posicionamento defensivo da linha de 4. Desmanchamos a linha, principalmente no início da jogada do primeiro gol deles, que deu origem ao escanteio, numa defesa, né, do Daniel, na bola enfiada pelo Renato Augusto para o Guedes. Ali apresentamos um defeito de posicionamento, abrimos a linha e também abrimos a linha no segundo gol. E aí abrimos com mais defeito ainda, né? Saímos com o jogador contrário para abafar a bola. E esse jogador contrário, se fica na linha, provavelmente faz a cobertura da bola que foi enfiada nas costas do Vitão. Então, são questões que aparecem e que você vai trabalhando com a equipe para que elas não se repitam. Mas jogamos com o líder do campeonato. Era um jogo que sabíamos que se iria apresentar um grau de dificuldade que apresentou. Só não vamos ficar contentes, obviamente, porque empatamos o jogo. Mas a equipe mostrou crescimento, mostrou acréscimos daquilo que trabalhamos essa semana. E esse é o caminho para voltar a vencer já na terça-feira, que é já um jogo de decisão. Mas aquilo que mostramos aqui é o caminho daquele Inter que eu quero. Mano, boa noite. Aqui. O Inter vem numa série de empates agora. Isso, tu acredita que pesa mais o lado de estar invicto, de não estar perdendo ou de não estar vencendo? Que afeta a confiança ou o time ganha confiança com isso? Eu vejo que o futebol precisa de uma análise um pouquinho mais ampla. Porque se vamos só analisar o empate pelo empate, vamos dizer que não estamos atingindo o objetivo que queremos atingir. Mas tivemos empates diferentes nesse conjunto de 4 empates, né? E os 2 que doeram mais foi o empate contra o Avaí, na nossa casa, que era um jogo que tínhamos que vencer, e o empate contra o Juventude, porque foi um jogo que estávamos vencendo até os 45, tá? Mas a análise mais profunda daí aponta para a produção de equipe. Não foi injusto o empate de Caxias do Sul pela produção da equipe. Foi injusto hoje, foi injusto contra o Avaí, foi injusto no Paraguai, porque produzimos como equipe, fomos superiores para vencer. E quando se é superior e não consegue vencer, é aí que tem que encontrar a causa,
seja ela defensiva, quando se sofre gol, seja ela ofensiva na criação, no acabamento das jogadas. É aí que nós vamos trabalhar nas duas pontas. Oi, mano, tudo bom? Bruna. Tudo, Bruno. Terça-feira o Internacional precisa vencer, certo? E hoje essa vitória quase veio. O que o Inter precisa fazer na terça-feira que não foi feito hoje para conquistar essa vitória na Sul-Americana? Se jogar com a mesma entrega, a mesma organização que teve como equipe, vence na terça-feira. Mano, boa noite. Por que o Internacional... Você falava dos empates. O Inter empatou o último jogo, empatou ontem. Mas em todos esses 2 jogos, o Internacional... Ontem? Não, ontem aliás, não jogamos. No domingo, desculpa. Empatou no domingo e empatou hoje. Dos 2 jogos, o Internacional saiu na frente. E hoje em 2 oportunidades. Por que essa dificuldade de conseguir manter a vantagem no marcador? O jogo de hoje, diferentemente, né? Quando você começa a enfrentar adversários de um nível melhor, ele também sabe que ele está perdendo uma partida e que tem que mudar o comportamento. Ele sabe que está perdendo e tem que arriscar mais. E tem qualidade para isso. Você já vê qualidade de jogo no Corinthians que às vezes dificulta a tua marcação. Se você errar um pouco, eles entram na última linha e chegam para definir. Tem qualidade de jogadores capazes de fazer isso. Essa equipe nós estávamos enfrentando e tivemos vencendo 2 vezes. E no primeiro momento tivemos vencendo com muito mérito. Com muito mérito. E continuamos jogando melhor para vencer por mais. Segunda parte já não conseguimos tanto. Né? Você, às vezes, perde um pouquinho da tua equipe. Tínhamos um jogador que era mais cerebral, que era Alan Patrick, mas todos o sabíamos que Alan Patrick não ia fazer 90 minutos na condição que fez a primeira parte do jogo. Então, você perde um jogador, ou mesmo ele estando em campo, você já não tem o mesmo jogador, ele já não consegue entregar. O jogo é muito forte, é muito disputado. Então, isso às vezes explica pequenos detalhes de queda. A gente fez uma alteração deixando Edenilson e colocando um jogador de velocidade, que era o Pedro, para não perder a contundência. Depois achamos que o meio ficou vazio na armação, então colocamos o Maurício por dentro de volta, colocamos o Pena por fora, colocamos o Alemão, né? Fomos fazendo aquilo que a gente pode fazer. Terminamos o jogo bem, na minha opinião, de volta, né? Buscando o gol da vitória. Então, esse é o caminho que a gente tem que trabalhar. Não adianta ficar achando muita desculpa. Temos que evoluir em cima disso que nós estamos fazendo. Eu acho que estamos no bom caminho. Muito bem. Encerrada aí a entrevista coletiva do técnico Mano Menezes, nós apresentamos a entrevista a todos os amigos. Eu achei muito rápida essa entrevista coletiva do Mano Menezes, mas tá bem. Fazer o quê? Amigos, muito obrigado a todos aí por nos acompanharem. Tivemos aqui as presenças aqui do Kainan Carvalho, da Maria Gaspareto, e do Daniel, campeão 8431. Lembrando que o Mano uma vez falou que o Gerson estava querendo aparecer e depois, inclusive, o jogador do Bahia foi inocentado. Com as imagens, não tem como dizer o que ele falou. E a Maria Gaspareto diz: todos viram menos o juiz, o Juliano falou que iam amassar o Inter e não vi nada disso. Tá certo, então. Muito obrigado a todos. Fizemos essa participação aí, né, depois de termos encerrado a live, para dar mais um fôlego. Nós agora faremos o seguinte: sempre que houver entrevista coletiva após os jogos e ela for transmitida, nós também estaremos transmitindo aqui, tá bom?
Feita essa combinação a partir de hoje, então. Queria mais uma vez agradecer a todos. Vamos recuperando aqui. Deixa eu só ver os resultados parciais dos jogos. Deixa eu ver os resultados parciais dos jogos aqui. Deixa eu dar uma conferida, né, para os resultados parciais dos jogos de hoje. Finais e parciais, né? Tivemos jogos encerrados e ainda há um jogo, pelo menos, em andamento. O Fluminense continua ganhando do Atlético Paranaense na Série A por 1-0. O Palmeiras ganhou do Bragantino 2-0. Ceará e o Flamengo empataram em 2-2. O Atlético Mineiro ganhou do Goianiense por 2-0. Internacional e Corinthians empataram em 2-2. Pela Série B, CSA 0, Operário 0, estão empatando. O Criciúma fez 3-0 no CRB. O Londrina fez 2-1 no Brusque. Tombense 1, Guarani 1, Sampaio Correia 2, Vila Nova 0. Aí tivemos ainda pela Série C o seguinte: o Altos perdeu para o Atlético Cearense por 1-0, o Botafogo de São Paulo fez 2-0 no ABC, Floresta perdeu de 1-0 para o Manaus. Foram os resultados de hoje. Pela Série D, o Aimoré fez 2-1 no São Luís, o Cristal fez 2-0 no Crato, o Castanhal empatou em 0-0 com o Tunaluz, o Samas perdeu por 1-0 para o Pacajus, o Tocantinópolis fez 2-0 no Motoclube, o Noroeste 1-0 no Nova Venécia, o São Bernardo 1-0 no Cianorte, o Marcílio Dias 2-1 no Juventus de Santa Catarina, o Cascavel 2-0 no Caxias, Pouso Alegre Bahia de Feira 0-0, Ferroviária Inter de Limeira 1-1 e o Rio Branco do Acre fez 4-1 no Náutico de Roraima. Tá bom, moçada?